Por algumas percas, né, que a gente tem, algumas derrotas no nosso dia a dia, a gente não sabe agradecer a Deus. Obrigado. Mas a Bíblia diz que é para a gente dar graças a Deus por tudo. Já tudo dá graça. Orar sem cessar. Sim. Essa é a vontade de Deus. Amém. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Sim. Chegue a um pleno conhecimento da verdade. Amém. Esse é o desejo do coração de Deus, salvar o homem. E levar o homem a desfrutar de toda a plenitude do conhecimento. Mas nós, como filhos de Deus, muitas vezes a gente não consegue atingir os objetivos de Deus. A gente quer atingir os nossos meios, nossos objetivos por nossos meios, usando a nossa capacidade. E a nossa capacidade, nós estávamos estudando na Serradinha, nós não temos nenhuma suficiência, porque a nossa suficiência ela vem de Deus. Amém. Nós não somos capazes de nada, nem de pensar, porque a nossa suficiência ela vem de Deus. Mas infelizmente nós, como filhos de Deus, ainda estamos deixando a desejar o nosso viver na presença de Deus. E a gente precisa praticar aquilo que você está ouvindo e aquilo também que você está lendo. Sim. Você está vendo, ouvindo, vendo e lendo. Só que o mundo hoje, que a Bíblia diz já é do maligno, está de uma forma que está enganando as pessoas, os filhos de Deus. E você lê na palavra que diz assim: não deixe que ninguém vos engane. Não deixe que ninguém nos engane. E nós permitimos ser enganados, na verdade. Sim. Deus ele não quer que ninguém se engane. Esse ninguém pode ser qualquer um de nós. Falar coisas que não é de Deus para enganar alguém. E muito mais ainda as pessoas lá fora. Então, nós como filhos de Deus, que temos uma comunhão com Deus, vamos andar como filho. Amém. Não como filho das trevas, como filho do mundo, filho do maligno. Precisamos realmente nos arrepender, tomar a cruz. Ontem Cauê trouxe uma mensagem falando de que não devemos julgar, porque da medida que julga, será julgado. Mas para eu não ser julgado, eu preciso ter um viver alinhado. Se eu não quero que ninguém me julgue, então eu preciso vigiar. Eu preciso andar na luz. Eu preciso andar na verdade e praticar a verdade. Porque se eu ando tropeçando pelas pernas no meu dia a dia, certamente alguém vai me julgar. Alguém vai dizer algo e eu vou entender como julgamento. Às vezes não é um julgamento direto, você está falando, fazendo algum comentário, mas você recebe como um julgamento. Mas para eu não ter esse julgamento, eu preciso me alinhar. Eu preciso andar como filho da luz. Amém. Não andar como filho das trevas, fazendo o que eu acho que devo fazer. Verdade. E quando eu ajo como eu acho que devo agir, certamente eu vou machucar alguém. Sim. E vou também correr o risco de ser também machucado. E isso precisa realmente ser corrigido. E quem vai corrigir? É eu mesmo devo me corrigir a mim mesmo. Então, quando diz assim, veja o homem que está em pé para que não caia. Eu preciso olhar para mim mesmo. Eu preciso olhar para mim, se eu estou em pé, para que eu não caia. Sim. Então, examina-se, pois, o homem a si mesmo, e diz depois, coma e beba do pão, e também do cálice. Eu preciso participar das coisas de Deus. Mas para eu participar das coisas de Deus, eu preciso saber como eu estou andando. E o apóstolo Paulo foi bem claro em relação a isso. Se eu tardar, você fique ciente de como se deve andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade. Então, se eu não tiver esse viver alinhado, segundo a palavra de Deus, certamente eu vou ser julgado. Alguém vai falar alguma coisa. E com certeza ele também está na palavra. Eu vou ler um trecho que diz aqui em 1 Coríntios capítulo 5,
capítulo 6. Senhor Jesus, e os irmãos fiquem bem atentos, né? Sim. Porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos filhos de Deus. Nós somos celestial, né? Estamos acima de principados e potestades. Amém. Mas muitas vezes a gente anda rasteiro, né? Pela terra. Bem, E olhando para as coisas da terra. E por isso nós somos atingidos, né? Ser atingido dentro de casa, os casamentos hoje em dia estão todos sendo atingidos. Os filhos estão sendo atingidos. Os pais estão sendo atingidos. De todas as formas. E muitas vezes porque nós não estamos vigiando. Eu, como pai e como marido, preciso vigiar. Os meus filhos não congregam, mas eles precisam vigiar e ter respeito pelos pais. E aí lá fora, o seu testemunho vai ser falado. Não é assim, não tem que vir assim, mas respeito, tem consideração. Mas os que andam nas trevas, que não andam na luz, não tem consideração. Não tem consideração, não tem respeito, não tem temor. E quem não tem temor de pai e de mãe, também não tem temor de Deus. verdade. E por não ter temor de Deus, muitas vezes, anda pelo mundo aí fazendo as coisas que o mundo faz. Não tem temor de Deus. Então o que o mundo faz, eu faço também. Se o mundo grita, eu grito. Se o mundo dá risada, eu dou risada. Se o mundo diz piada, eu digo piada. Então se o mundo xinga, eu também xingo. Porque não tem temor de Deus. Mas os que têm temor de Deus, freia o seu andar, freia também o seu falar, freia o seu procedimento. E isso é para cada um de nós. Amém. Se nós não agir dessa maneira, certamente o diabo está dando risada. Você diz que é servo de Deus, mas está servindo a dois senhores. E a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, né? Porque você vai acabar aborrecendo um e amando o outro, né? Senhor Jesus. Amém. Então, 1 Coríntios capítulo 6 diz assim: aventura se alguém, né, se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo, né, perante os injustos, e não perante a santos. Ou não sabeis, né, ou você não sabe, que os santos hão de julgar o mundo? Senhor Jesus, se você é santo, e quem é filho de santo é santo, precisa estar ciente disso. Que não é os anjos que vai descer para julgar, não. Quem vai julgar somos nós mesmos. Os filhos de Deus é quem vai julgar todas as coisas. Senhor Jesus, até os anjos, né, nós vamos julgar. Senhor Jesus. Amém. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo devera ser julgado por vós, sois acaso indigno, né, de julgar as coisas mínimas? Nós não somos indignos, né? Nós podemos julgar sim as coisas mínimas. Senhor Jesus, as coisas mínimas, né? Indigno de julgar as coisas mínimas. Não sabeis que haviam de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Então, se eu não quero que alguém fale mal de mim, então eu preciso vigiar 24 horas para não dar motivo para que a pessoa fale. E se falar de mim por causa da palavra de Deus, eu sou bem-aventurado. Mas se falar de mim porque eu fiz alguma coisa errada, bem feito. Bem feito. Estão falando de você porque você cometeu erros. Isso é bem feito, é para nós se arrepender, recuar, pedir perdão a Deus, e ir diante das pessoas e me perdoe, eu não devia ter agido assim. Então, nós precisamos ter muito cuidado em julgar alguém sem motivo. Mas se tiver motivo, vai ser julgado sim. Senhor Jesus. Amém. Então, o apóstolo Paulo, quando ele começou a combater um bom combate, completar a carreira e guardar a fé, certamente ele tinha um viver alinhado, de prosseguir. Mas se nós não tivermos esse viver de prosseguir nas comunhão, na oração, no partir do pão, na perseverança, Sim. de Atos capítulo 2, o tempo vago que está ali restando, está fazendo o quê? Então está cometendo algum deslize para que alguém lhe julgue.
Se as coisas de Deus estão acontecendo e eu não estou lá, aonde é que eu estou? Nós precisamos saber por onde andar. Aonde é que você está andando? Senhor Jesus. Amém. Então nós precisamos saber o que é que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Eu estava falando hoje com o irmão Tiago, né? Que os grupos de igreja precisam até acabar. Porque a gente coloca alguma coisa lá, os irmãos não comentam. Porque a maioria está preocupada em outras coisas. A mente vagueando em outras coisas, não vê o grupo. Às vezes é coisa até coisa importante. E as coisas mínimas são importantes. Mas se nós não estivermos conectados com as coisas de Deus, certamente vão estar conectados com outras coisas. Por isso eu não estou tendo tempo de olhar o que está acontecendo. Então os jovens precisam ter muito cuidado em relação ao que vocês estão acessando na internet. Porque tinha um grupo de jovens que os jovens não estão vindo para a comunhão porque nem estão nos grupos. Não estão sabendo o que está acontecendo. E se olhar, faz de conta que não olhou, porque o que está vendo no celular é mais importante do que o que está acontecendo lá, no grupo. Então nós vamos dar muita importância aos movimentos que está acontecendo na igreja. Sim. A igreja é o reino de Deus aqui na terra. Amém. E quem é aqui que não quer ir para o reino de Deus? Todos querem ir ao reino, mas quem quer a cruz tomar? Se eu quero reinar, eu preciso tomar a cruz e seguir o Senhor. Amém. E Amém. não posso seguir o Senhor à minha maneira. O próprio Jesus não seguiu o Pai à maneira dele. Ele seguiu o Pai à maneira do Pai. Verdade. E nós, como filhos de Deus, precisamos andar como tal, fazendo a vontade de Deus. E pedindo o sangue a todo tempo, porque nós somos falhos. A gente tocando muito nessa questão de ser, né? Ser e não viver. Nós estamos na carne, mas não devemos viver na carne. E isso é algo assim, muito importante para a gente saber que eu estou, mas não preciso viver. Mas se eu viver na carne, certamente eu vou desagradar a Deus. Sim. Senhor Jesus. Então nós vamos entender que não devemos fazer julgamento em causas impróprias, né? Que não tem motivo. Então se eu fizer isso, eu vou também demonstrar os meus, né? Quando você julga alguém sem motivo, alguém também vai lhe julgar, da mesma medida. Da mesma medida você vai ser julgado. E nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. Senhor Jesus. Na Cerradinha a gente estava desfrutando da palavra e a gente tocou em alguns pontos a questão de casamento. E ultimamente a gente está vendo a necessidade de a gente falar isso. Porque todos os jovens querem se casar, mas os velhos não querem se separar. Nossa, Senhor Jesus. Os jovens querem casar e os casados querem se separar. Então está tendo uma linha contraditória, né? Senhor Jesus. E todo mundo que se casou e que tem o viver da igreja sabe que o casamento é uma porta sem saída. Você precisa saber que você está casando, mas não pode se descasar. E se descasar, não pode casar mais. Aí como é que eu estou casado, né, e vou causar alguma situação para me separar? Isso é o mundo que faz assim, não os filhos de Deus. Porque o mundo, quando casa, já diz assim: eu vou casar, se não der certo, ele separa. O mundo já casa com essa visão. Mas nós, como filhos de Deus, podemos saber que uma vez casado, só há uma forma: a morte. Nem o adultério é forma, só a morte. Porque o adultério só permite separação se um dos dois não se perdoar, né? Não tiver perdão. Então aí a Bíblia mostra que tem sim que haver uma separação. Mas nós, como pessoas casadas, eu dentro da minha casa, eu preciso dar bom testemunho para que meus filhos vejam e também permaneçam casados. Se eles cometerem alguma coisa fora, eu estou com a minha consciência tranquila, que eles não fizeram isso porque eu fiz. Eles não ouviram de mim: vamos separar. Mas se estão dentro de casa e todo dia estão ouvindo isso, o que vai acontecer? Meu pai e minha mãe fazendo isso. Se eu me casar e me separar, também é normal.
Aí normaliza, aí então o mundo entra. O mundo entra, e uma vez que o mundo entra, para você afastar ele de novo é difícil. E quando a gente toca no assunto, aí dói na espinha, né? É para mim isso aí foi para mim. Não, é para a igreja. Amém. A igreja precisa ser guardada. Sim. E se nós não falar, diz assim, as pedras clamam. Sim. Todos nós vamos ter consciência aonde nós estamos e para onde nós vamos. E para onde o Senhor quer nos conduzir, não é de qualquer maneira que eu vou. Eu preciso estar alinhado com as vontades de Deus. Amém. Senhor Jesus. Então isso é algo assim, muito importante. Os jovens que querem casar, graças a Deus que querem se casar, porque todo mundo que namora tem que ter um objetivo. Nem enganar a menina a vida toda e depois nada acontecer. Se namorou, tem que casar. Né? Mas se casar também não deve se separar. Aconteça o que acontecer. O barraco pode desabar, mas tem que permanecer juntos. Na dependência de Deus. Amém. Senhor Jesus. Então, os jovens, vocês precisam ir diante do Senhor, orar bastante, ver os casamentos que já deram errados, né? E dizer assim, eu não quero isso para a minha vida. E os casados também precisam ver alguns que já foram, né? E não voltam mais. E dizer assim, eu também não quero isso para a minha vida. Nós, como a noiva do Cordeiro, né? Somos a promessa de Deus, né? Para Cristo. Precisamos ter isso em nossa mente. Já imaginou? Cristo diz, eu não quero mais casar com a igreja. Eu não quero mais ter um vínculo, né? Com essa noiva. Quem seria de nós? Senhor Jesus. Mas graças a Deus, Deus não vê como vê o homem. Sim. E Ele também não faz como os homens fazem, né? Ele é santo e verdadeiro. Amém. Senhor Jesus. Então, aqui em 1 João 2,12 diz assim, filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, né? Por causa do seu nome. Senhor Jesus. Então, por causa do nome, né? Os nossos pecados foram perdoados. Mas aqui diz assim, pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Senhor Jesus. Jovem, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Senhor Jesus. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conhece aquele que existe desde o princípio. Aí, jovem de novo, né? Jovem, eu vos escrevi, porque sois fortes. Senhor Jesus, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. Sim. E tendes vencido o maligno. Então você só vai conseguir vencer o maligno se a palavra permanecer em vós. A palavra permanecer quer dizer que você precisa ter contato com ela diariamente, a todo tempo. No mínimo todos os dias, né? Um pouquinho, uma porção. Aí você vai armazenando essa palavra dentro de você, você vai passar a viver por ela. Mas se eu vivo a vida toda nos tal dos joguinhos, né? Que eu não sei que tipo de jogos é esse que está inundando a mente dos jogos. Senhor Jesus, que parece que o que mais tem dentro deles é o jogo, não a palavra de Deus. Esse jogo vai te levar para o inferno. Não vai lhe conduzir ao lugar que Deus tem preparado para nós. Por isso ele falou em Jeremias 29, né? Eu que sei que pensamento eu tenho a vosso respeito. Mas é pensamento de paz e não de mal. Mas ele diz assim, para vos dar o fim. Qual é o fim que você deseja? Senhor Jesus. Amém. Nós precisamos, a escolha é minha. Se eu desejo ter um fim proveitoso diante de Deus, então eu preciso andar na presença de Deus. Amém. Eu preciso viver debaixo do encabeçamento de Deus. Na obediência, né? Dos nossos lares. Na comunhão, marido e mulher ter comunhão, né? E criar os seus filhos também sobre a disciplina. Então, hoje nós precisamos, de fato, ter esse alinhamento com a palavra de Deus. Eu só vou conseguir vencer o maligno por meio da palavra.
E o exemplo disso foi quando Jesus foi tentado. Ele poderia muito bem mandar descer fogo dos céus ali e eliminar o diabo logo ali, mas ele venceu pela palavra. Está escrito. Também está escrito, mas está escrito. E em verdade eu te digo. Então, o Senhor nunca fugiu da palavra. Sempre é a palavra. Por isso que João, capítulo 1, diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo é a palavra. Aí depois diz que a palavra se fez carne para habitar, entrar em nós, né? Senhor Jesus. Então essa palavra, que é o próprio Senhor, que se fez carne, viveu entre nós, para nos encorajar e motivar a viver por meio da sua palavra. Senhor Jesus. Então, na Serradinha, a gente estava estudando também da passagem de 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. O versículo 1. E nós precisamos guardar essas palavras dentro de cada um de nós, porque disse, são essas palavras, né, que vai nos fazer vencedor. Sim. Senhor Jesus. Nos tornar vencedor. Aí o versículo 1 diz assim: começando porventura, outra vez, né, a recomendarmos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, né, Senhor Jesus, de carta de recomendação para vós outros ou de vós. Então tem muitos irmãos que dependem de uma carta de recomendação. Congrega em determinada igreja, vai para outra igreja e não leva lá uma carta de recomendação para apresentar que já é cristão, tal. Não tem nada a ver com o certinho. Senhor Jesus. Mas o que nós precisamos entender é que essa carta somos nós mesmos. Amém. Senhor Jesus. Eu não preciso de uma carta. Sim. Você já é a carta. A carta não tem vida, mas você é uma carta viva. Senhor Jesus. Amém. Nós somos a carta viva. Glória a Deus. Senhor Jesus. De vós mesmos, né? Diz assim: vós sois a nossa carta escrita. Vós sois, você é, sim, a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Essa realmente é o que nós precisamos trazer para dentro de nós. Luciano, você é conhecido e lido por todos os homens. Eu sou conhecido e lido por todos os homens. Da maneira que eu estiver andando na rua, é da forma que vão me ver. Do jeito que eu estiver fazendo ou falando, é do jeito que vão me ver. Se me ver eu fazendo coisas erradas, aquele cabra não presta. Porque eu estou agindo errado. Senhor Jesus. Então, nós precisamos dizer: Senhor, eu sou uma carta. E alguém está me lendo. Eu até discutei ontem do senhorzinho, né? E todo dia o cristão passava lá e chamava ele para o culto e ele dizia assim: hoje não, porque eu estou lendo um livro. E passou o tempo, chamava de novo: hoje ainda não terminei de ler meu livro. E o tempo foi passando até que o irmãozinho não passou lá, né? Passou uns dias sem passar lá. Aí o irmãozinho ia passando, o senhor disse: ei, hoje eu vou para a igreja com você. Aí você já terminou de ler o livro? Já. Você pode me emprestar, que eu também leia esse livro, que eu vi que parece que é muito bom, você passou um tempão lendo ele. Ele disse: não posso não, porque essa carta, esse livro que eu estava lendo era você. Então ele estava observando o irmão o tempo todo. O andar, o falar, a persistência, a perseverança, o comportamento. Então esse irmão realmente é um filho de Deus. E eu quero andar com os filhos de Deus. Amém. Mas se você não anda como um filho de Deus, ninguém vai lhe seguir. Só os filhos do mundo é quem vai lhe seguir. E o mundo mata. Tem pais que dizem assim: vai, o mundo ensina. O mundo não ensina ninguém. O mundo mata. Porque o mundo nos odeia. Porque primeiro odiou a Cristo, né? E olha o que fizeram com ele. O Cristo, Filho de Deus, né? Agora imagine quem sou eu e você, para dar de testa com o mundo. Então o mundo nos odeia. E muitas vezes a gente está lá tão acostumado no mundo, né?
recebendo as migalhas de Faraó. Porque tudo que o mundo oferece para nós é migalha. E a gente se acostuma com as migalhas do mundo e lá fica, achando que vai lá na frente adquirir algum proveito, alguma coisa. Não, tudo que você precisa está em Cristo. Amém. Amém. Tudo que eu preciso está em Cristo. Senhor Jesus. Quando as irmãs estavam cantando, eu lembrei do louvor que disse: eu só quero estar em meu Jesus. Amém. E não sair por nada, desfrutando de tudo que Ele é. Amém. Senhor Jesus. E isso realmente é o que você está tendo no coração de cada um de nós. Estar em Jesus, não sair e desfrutar de tudo que Ele é. Então Ele é tudo que você precisa. Ele é a nossa comida, a nossa bebida, também as nossas vestes, né? Senhor Jesus. Então, o Senhor, aqui no versículo 17, diz que Ele é o Espírito. Senhor Jesus. O Senhor é o Espírito. E se onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém. Então, você precisa ter essa liberdade de viver no Espírito. Se eu vivo no Espírito, então eu tenho liberdade. Mas não para fazer o que a minha alma pede, né? Que eu disse o Cano. Nossa alma é muito boa, né? Senhor Jesus. Mas há nela uma vida que não presta. A minha alma é boa, mas existe uma vida nela que precisa ser negada. A alma dos irmãos é boa. Toda alma é boa. Mas há uma vida que não presta. Essa vida precisa ser negada. Então, se nós não negar essa vida da alma, essa vida vai lhe conduzir a fazer um bocado de coisa boa, né? Fazer um bocado de coisa boa achando que vai agradar a Deus. Senhor Jesus, nada que você faça de bom pela vida da alma vai agradar a Deus. Mas quando você faz pelo Espírito, aí agrada a Deus. Amém. Nós só podemos agradar a Deus pelo Espírito. Deus é Espírito. Ele se importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Senhor Jesus. Então, fora do Espírito, toda obra nossa é morta. Nós temos praticado as obras do meio da vida, desfrutando da vida, né? Senhor Jesus. Amém. Então, Ele é o Espírito. Senhor Jesus. Vamos ver 2 Timóteo. Vamos ver se são mais esses versículos, não espaço do Senhor Jesus. 2 Timóteo 2. Versículo 21 diz assim: Senhor Jesus, assim pois, se alguém a si mesmo se purifica desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor. Tanto, Senhor Jesus, estando preparado para toda a boa obra, se alguém a si mesmo se purifica desses erros, né? Senhor Jesus. Amém. Então, tudo que a gente fizer fora da presença de Deus é erro, né? Então, nós temos que nos purificar desses erros. E estando purificados desses erros, nós podemos ser utensílio para a obra, né? Amém. Senhor Jesus. Mas no versículo 22 ele foge. Sim. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. É com essas pessoas que eu preciso andar. Senhor Jesus. Com as outras pessoas eu preciso fugir. Eu preciso fugir das paixões da mocidade, do que você gosta, do que você imagina que é bom, né? Dizem que tudo para os puros é puro, mas tudo para os impuros torna-se também impuro. Então que o Senhor purifique o nosso coração, purifique a nossa mente, né? Nosso andar, todo o nosso ser precisa ser purificado, para que possamos ser de fato, Senhor Jesus, Amém. Preparado, né, para toda a boa obra de Deus. Senhor Jesus,
ouvir, Senhor Jesus, ouvir e dar ouvido, né? Nós estávamos na comunhão aqui de sexta-feira, Sim. e isso estou martelando o tempo todo que eu não quero praticar. Eu quero praticar o ouvir, mas dar ouvido só à voz de Deus, dar ouvido só ao Senhor e os irmãos que estão também na presença do Senhor. Você precisa dar ouvido, porque os irmãos não vão lhe conduzir para nenhum buraco. Sim. Mas ouvir, você pode ouvir qualquer pessoa. No colégio você ouve o professor, na sala de aula você ouve os seus colegas de sala, no trabalho nós, né, estamos lá conversando, dialogando, falando um bocado de coisas. Muitas vezes nem coisas que referente à palavra, para a gente falar de outras coisas. Quem trabalha de obra vai falar de obra, disso, aquilo, outro. Isso eu preciso ouvir. E tudo isso que eu estou ouvindo não vai me edificar. Mas quando você ouve a palavra, você é edificado. E quando você guarda ela no seu coração e fala essa mesma palavra para outra pessoa, você também edifica outra. Amém. Senhor Jesus. Amém. Mas se você não ouve a palavra, não se edifica, como vai poder edificar outra pessoa? Nós só podemos edificar alguém quando você estiver edificado. Por isso nosso casamento precisa ser um casamento sólido, né? Sim. Edificado, com amor, com respeito, né? E até mesmo compreensão, para a gente estar compreendendo um ao outro. E dessa forma a gente vai poder se ajudar. Se ajudar. E tapar algumas brechas para o diabo não vir causar dano, né? Ele não ama ninguém. Ele vem matar, roubar e destruir. Essa é a obra do inimigo. Mas a obra de Deus é dar vida e vida em abundância, né? Amém. Então esse é o nosso objetivo de estar buscando a presença de Deus. E a maior incumbência que Deus deu para nós, maridos, né? Guardar e cultivar. E muitas vezes eu não sei guardar e nem sei cultivar. Mas nós precisamos aprender a obediência à palavra de Deus, né? Amém. Se eu aprender, certamente eu vou fazer isso. Guardar e cultivar. Então, a casa vai estar guardada, o casamento vai estar guardado, os vizinhos, né, vão estar guardados, né? Muitas vezes os vizinhos escutam algumas discussões, e sai fazendo também algum comentário maldoso. Isso por nós não estar guardando, né, nosso falar. Senhor Jesus, não está cultivando o jardim que Deus de fato nos deu. Senhor Jesus, mas graças a Deus, porque nós estamos no caminho certo. O que você precisa, o que eu preciso é descer todos os dias. Senhor, eis-me aqui, ainda estou vivo e há esperança para mim, né? Há esperança para cada um de nós. Amém. Amém. Só não há esperança para os que já foram. Porque Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos, né? Amém. Enquanto há vida, há esperança. Amém. E nós que estamos vivos, precisamos viver essa vida de ressurreição. Amém. É na igreja. Então, quando a gente vem para os nossos cultos ouvir a palavra, a gente já vem com aquele objetivo, é de ouvir a palavra. Se a gente não ouvir a palavra, você nunca vai praticar ela. Você vai sair vazio, entrar vazio e sair vazio. E às vezes mais vazio ainda. E além de você não ser edificado, não deixou o seu colega do lado também ser edificado, não deixou quem está na frente ser edificado, Sim. não deixou alguém que está no fundo também ser edificado. Isso não é um viver adequado do Filho de Deus. O viver adequado do Filho de Deus é daqueles que se sentam, né? Amém. Quando Jesus falou para os discípulos, disse, junta o povo aqui e manda eles todos se assentar, né? Aí quando todo mundo se assentou, aí ele pôde alimentar todos com pão e peixe. Porque todos estavam ali para ouvir o que o mestre falava. Senhor Jesus. Amém. Então que essas palavras possam realmente ser colocadas em cada um de nós. Amém. E não se aborreça quando alguém lhe julgar de alguma causa que você cometeu. Isso é para que a gente se arrependa e volte à prática das primeiras obras. Então, se todos nós aqui que estamos, né, lembrar de quando a gente se convertemos, né, a gente vai ver que nós estamos bem abaixo. Nós era melhor. E aí o tempo vai passando, a velharia vai alcançando, você vai ficando velho, vai ficando cansado, e aí
o amor não é mais o mesmo, o seu desejo pela leitura da palavra não é mais a mesma, o seu respeito pelo seu próximo não é mais o mesmo. Aí a gente não pratica o que o Cauê falou ontem, amar ao seu próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo se eu não estou me amando? Então, se eu me amar, certamente eu vou amar alguém. Mas se eu não me amar, eu vou pouco me lixar se alguém está lá caído, né? Senhor Jesus. Então nós temos que praticar o amor de Deus. Amém. Deus realmente ele é amor. E você não vai conseguir fazer isso de você mesmo. Se alguém está em Cristo, nova criatura. Amém. Então nós precisamos estar em Cristo para praticar as obras novas de Deus, né? Amém. Não vamos viver na velharia do diabo, né? Nós vamos praticar as coisas novas de Deus. Então que Deus abençoe os irmãos. Tiago me trouxe aqui, Senhor Jesus, alguns de oração, visitantes, né? Que Deus abençoe as irmãs que estão nos visitando, né? Amém. Aline, né? Dá para entender? E Maia. Senhor Jesus, Amém. que Deus abençoe vocês. Amém. Continue ouvindo. Deus tem planos para vocês, assim como tem também para nós, né? Para Amém. cada um de nós. E os planos de Deus são mais altos, né? São maiores. E o desejo dele é esse, salvar todas as pessoas. Não importa a situação, há salvação, né? Sim. Há livramento, há também bênção e há também cura. Deus ele pode fazer muito mais. Tudo quanto pedimos ou pensamos. Basta que os nossos pensamentos estejam, como o apóstolo Paulo falou, nas coisas lá do alto, não nas que são aqui na terra, né? Dizendo, porque morreste e a vossa vida está oculta em Cristo e em Deus. Amém. Senhor Jesus. Então que Deus abençoe as irmãs. Amém. Também todos os irmãos que estão aqui, né? Sim. Continue ouvindo e continue colocando no seu coração esse sentimento, não só de ouvir, mas também de praticar. Amém. É aquele hino diz, eu não posso só ouvir a palavra do Senhor e na minha mente analisar. Nossa mente não é para estar analisando as palavras de Deus, né? Nossa mente para ser posta no Espírito. Amém. Então a mente posta no Espírito dá para vida e paz. Amém. Mas ela na carne só dá para a morte. Então nós vamos desfrutar da vida porque Deus ele é vida. Amém? Jesus é o Senhor.